A pecuária brasileira é conhecida no mundo inteiro. As carnes produzidas aqui são exportadas em grande volume, abastecendo o mercado de vários países. E em função dessa alta produção, a cada dia aumenta também a preocupação com o meio ambiente. É que a atividade emite gases de efeito estufa. O Brasil exporta carne bovina e detém o maior rebanho comercial do mundo. E é natural a produção de gás metano pela digestão dos animais ruminantes, como bois, cabras, ovelhas e búfalos. E as pastagens emitem o gás de óxido nitroso. Em contrapartida, o capim e as árvores sequestram o gás carbônico e o retiram da atmosfera. Com isso, os pecuaristas podem, de forma positiva e consciente, influenciar no efeito estufa por meio do manejo, dos insumos e da alimentação dos animais. O primeiro passo é compreender como essas emissões acontecem nas pastagens. E quem explica pra gente é este pesquisador da Embrapa Pecuária de São Carlos, São Paulo. As emissões de metano na natureza têm diferentes fontes, mas o foco do nosso interesse aqui na Embrapa na pesquisa é o metano entérico. E entérico é de toda a digestão do animal. Mas no caso do ruminante, do bovino, 95% das emissões saem pela eructação, o famoso arroto, do boi, que sai pelo estômago, então pela boca e narina. Esse é 95% da emissão de metano de um boi, seja pasto ou em confinamento. A ruminação é uma ação natural e faz parte do processo evolutivo dos animais. Ao longo do tempo, eles passaram a comer muito rápido para não serem presas fáceis de predadores, já que ficam sem visão periférica enquanto comem. A comida demora a ser digerida e de vez em quando volta um bolo para eles remastigarem. Isso acontece várias vezes ao dia e é nesse processo que os gases são emitidos. Todo aquele processo de ruminação, de fermentação, acontece no estômago e passa na boca e narina. Toda vez que ele rumina, volta um pouco de bolo para a boca, vem gases junto ali. E aí você vê aquele barulho e aí ele tem a emissão. Mas os gases também são emitidos pela adubação e dejetos no solo. Para entender de uma vez a relação entre sistemas de pecuária e emissão de gases, a Embrapa Pecuária de São Paulo desenvolveu um projeto de pesquisa capaz de medir o potencial dos sistemas pastoris em neutralizar a emissão de gases e prospectar modelos capazes de receberem crédito de carbono. O estudo foi feito em áreas da Mata Atlântica, por ser o bioma mais afetado pelas mudanças climáticas. Nós avaliamos aqui 4 sistemas de produção. Nós tivemos a pastagem degradada, depois nós tivemos a pastagem recuperada com uma dose de adubação nitrogenada de 200 kg por hectare. Depois nós tivemos uma pastagem já de mombaça com 400 kg de nitrogênio por hectare. E por último nós tivemos um sistema feito sob irrigação, sobressemeado no inverno com aveia e azevém e com o uso de 600 kg de nitrogênio por hectare. Os pesquisadores concluíram que o pior sistema no balanço de carbono foi o degradado e o melhor, o sistema recém-intensificado. Além das emissões do solo, que nós temos a emissão dos animais, ainda houve perda de carbono no solo. Por quê? Nós não usamos nenhum insumo, não foi feito calagem, não foi feita adubação, nada. Então houve a perda do carbono no solo. O sistema recém-intensificado, em que nós usamos a braquiária e 200 kg de nitrogênio e uma lotação de 3,3 UA, ou seja, na degradada nós tivemos 1,4 e nessa nós tivemos 3,3 advindo do uso de insumos, foi o melhor sistema. Nós tivemos um balanço de carbono positivo. Convertendo os resultados do processo em número de árvores por hectare, fica mais fácil de comparar. A diferença impressiona. Esse sistema recém-recuperado, que seria a pastagem com 200 kg de N, ela foi capaz de gerar um crédito de carbono equivalente a 6,3 árvores por hectare. O sistema de sequeiro, mas ainda com uma dose bastante alta de nitrogênio, 400 kg de N, ainda foi capaz de abater todas as emissões e gerar um crédito de 1,5 árvores crescendo por hectare. Esse crédito do carbono do solo transformado em árvores crescendo.
Já no sistema degradado, eu teria que plantar 63 árvores para abater a emissão daqueles animais. E vejam bem, né? Eu tinha só 1,4 animais, mas como eu tenho todo aquele desequilíbrio de solo e eu não tenho sequestro de carbono, acaba que só vai somando emissões e eu preciso plantar essas 63 árvores. Como já vimos, muitos fatores contribuem para o aumento ou redução da emissão de gases. Uma conclusão da Embrapa é que quanto mais intensivo for o sistema, maior será a emissão de metano. Mas existe um contraponto nessa história. Porque é só a gente olhar aqui, quantos animais nós temos aqui por piquete? Muitos animais, porque é um pasto que produz bastante massa. Então, como eu tenho mais animais, a emissão é maior. Porém, esse animal, como ele tem uma dieta de melhor qualidade, a digestibilidade dela é melhor, a fermentação é menor para cada indivíduo. E também ele tem um ganho de peso maior do que o irmão dele que está lá no pasto ruim. Então ele cresce mais rápido. Crescendo mais rápido, ele alcança a idade de abate mais precoce, mais jovem. E isso encurta o ciclo de produção. Você deixa de emitir alguns meses porque o animal foi abatido mais cedo. Então todo esse contexto de intensificação contribui para que a gente tenha essa pecuária sustentável de baixo carbono. Tecnologia não falta. Equipamentos conhecidos mundialmente são capazes de medir a quantidade de metano emitido pelos bovinos nas pastagens. As amostras extraídas com a ajuda do gás hexafluoreto de enxofre são analisadas em laboratório. E eles carregam uma canga de PVC, que é um tubo em formato de U de PVC, um PVC bem duro resistente, com vácuo. E essa canga é conectada a um cabresto que fica na posição da boca e narina, justamente para captar aqueles 95% de emissões. Então, durante 24 horas, de pouquinho em pouquinho, ele vai absorvendo um gás dessa região da narina e vai guardando nessa canga. Então, todo dia de manhã a gente leva os animais para o curral, troca essa canga, põe uma nova e aquela canga que já ficou do dia anterior vai para o laboratório para ser analisado no cromatógrafo. E o cromatógrafo precisa analisar esses dois gases, tanto o metano quanto o hexafluoreto de enxofre, e por uma correlação entre os dois, você volta, no cálculo para estimar o fluxo diário de emissão. Então, aquela canga, que é uma amostra pequenininha de 1 litro que a gente coleta de gás, a gente consegue voltar e dizer, não, realmente naquele dia, esse animal emitiu tantos litros de metano, apesar de eu ter pego só uma amostra. Na pecuária, as árvores têm um papel importante no balanço de carbono e ainda ajudam a melhorar as condições térmicas para o desenvolvimento dos animais no sistema. Quando você faz uma pecuária bem manejada, e no caso específico aqui desse projeto, a gente tá integrando ao sistema de produção as árvores, a gente tem, além da questão da remoção de carbono, a gente está propiciando aos animais mais conforto. E isso vai refletir nos seus aspectos produtivos. O José Ricardo também nos explica que, apesar do eucalipto ser a árvore mais utilizada em sistemas pastoris, não existe limitação quanto a espécies. O importante é observar a aptidão da árvore e fazer um planejamento, já que estas árvores passam a integrar o sistema por até 15 anos. Eu posso fazer um plantio de árvores simplesmente para promover ganhos ambientais, aumentar o estoque de carbono, promover sombra aos animais, ou eu posso escolher espécies arbóreas que começam a trazer renda também econômica. Qual que é o papel da árvore naquele sistema? Se eu estou perto de algum polo de comercialização de madeira, de alguma indústria madeireira, então esses aspectos são importantes na escolha do componente arbóreo que nós vamos colocar no nosso sistema silvopastoril. Os capins tropicais, já conhecidos na agricultura, também podem aumentar a quantidade de matéria orgânica no solo e equilibrar a conta entre emissão de gases de efeitos estufa e a geração de crédito de carbono. Mas, para que os benefícios apareçam, é preciso observar alguns aspectos. Você não pode adotar superpastejos, ou você só pode colocar os animais na área quando aquele capim está pronto para receber. Você não vai deixar os animais consumirem todo o capim, deixar sem reserva para o próximo ciclo. Então são aspectos de manejo
da forragem de maneira geral. Todas essas descobertas e recomendações da Embrapa apontam um futuro cada dia mais sustentável para a pecuária brasileira, que continuará crescendo para garantir alimento na mesa e crescimento econômico para o Brasil. Você tem um conjunto de tecnologias para adotar e, de certa forma, diminuir essa emissão e compensar ela também no sequestro de carbono. Então, o balanço é a informação importante. A emissão, eu costumo dizer que é um lado da moeda. O outro lado da moeda é a produção. Esse bicho tem que produzir, ele tem que dar bezerro, uma vaca tem que dar bezerro, o bicho tem que crescer para dar carne, a vaca para dar leite. Então, a busca pela eficiência de produção é o segredo para você ter uma pecuária mais sustentável.